Mais uma vez, aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a mergulhar no que o Senhor nos ensina, a saber que a Palavra de Deus é a verdade, que o Senhor nos ensina o verdadeiro caminho. Sim, o caminho da salvação, o caminho da felicidade. Na devoção cristã podemos ver isto. Vamos ver? No programa de hoje conversaremos sobre este tema, a devoção cristã e as outras seitas e religiões. Deixe seu coração aberto para Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo. Nós sabemos que nos dias de hoje estamos vendo atrocidades acontecendo aí no Estado Islâmico, Síria, Iraque, Nigéria, e quantas coisas que não nos chegam em notícias, quantas fotos, quantos vídeos, quantas atrocidades, quanta crueldade. E como reagem os cristãos? Como reagem os cristãos, como aqueles 21 que foram decapitados ali junto ao mar, cristãos egípcios ali na Líbia? O que eles fizeram? Apenas disseram: amamos ao Senhor, não deixaremos Jesus. Apenas disseram: estamos prontos a dar a nossa vida por Cristo. Apenas se entregaram e permitem que o Senhor guie as suas vidas. Isso, para os islâmicos, é impossível pensar. Pensar que amor diante do inimigo, eles dizem o seguinte, que os cristãos se preocupam muito com a vida depois da morte, que são alienados, que são pessoas deformadas, que são pessoas de um caráter que não está para enfrentar as coisas aqui, mas nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Vamos ler do verso 8 ao 22. Achou? Vamos ler. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. O chamado de Jesus é um chamado para sempre. É um chamado por toda a eternidade. É um chamado para segui-lo. É um chamado para ver o destino da nossa vida. É um chamado não somente para os dias aqui, não somente para termos uma vida feliz, tranquila, família, filhos, paz, amor, fidelidade, lealdade. Não apenas para solidariedade, humanidade, humanismo com o próximo, mas o chamado do Senhor é para toda a eternidade. Aquele homem disse: eu vou te seguir. E Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele queria seguir o Senhor por causa dos benefícios, por causa das mordomias que ele teria no reino de Deus ou junto com o Senhor. Ele estava pensando naquilo que ele iria ganhar aqui na terra. Então, Jesus lhe afirma: as raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus, ele tinha tudo, nada lhe faltava, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele não tinha um palácio, não tinha uma coroa, não tinha um trono aqui visível. Entretanto, seu é o reino, seu é o poder, sua é a glória, e aqueles que o seguem recebem tudo isso que o Senhor tem.
e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Sim, nós podemos ver que até mesmo os islâmicos, quando estão aí como homens-bomba e matando, eles estão pensando num paraíso, eles estão pensando de uma maneira tão distorcida num futuro totalmente divorciado da realidade da vida, do amor, do que Deus nos criou para sermos. Muitos chegam a pensar que o próprio Alá é o próprio Jeová, o Deus da Bíblia, mas não é. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus que é amor. A sua essência é amor. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E o cristão, ele vive sim, com os pés aqui na terra, mas o seu coração lá. A Bíblia nos diz em Mateus 16, de 24 a 26, está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Eu fico imaginando essas pessoas que estão nesses atos de violência, de crueldade, e como homens-bomba, na ilusão de um paraíso. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é a essência de Deus, é o próprio Deus. Deus é amor. E o que Deus nos promete é termos tudo aquilo que Jesus tem, é e veio trazer. E Ele disse, olha, que nós nos tornamos herdeiros dele, todas as coisas lhe pertencem. E nós, junto com Ele, herdaremos. Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é aquele que abre a mão dos seus direitos para Deus. Quando se olha um cristão sendo decapitado, pode-se pensar, perdeu tudo. Pode-se pensar, de que valeu ser crente, de que valeu ser cristão, de que valeu professar a sua fé, olha como ele partiu. Mas a eternidade há de provar, há de mostrar o galardão dos mártires. Sim, o Senhor disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que ele pode fazer, quanto ele pode dar em troca da sua alma? Não há coisa mais maravilhosa do que estar dentro da luz da verdade. E Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Somente em Jesus, somente o salvo em Jesus, somente aquela pessoa que realmente entregou sua vida ao Senhor, teve um encontro pessoal com Jesus, tem certeza de salvação. Você sabia que a única religião do mundo, podemos assim dizer, que traz esta certeza de vida eterna e de salvação é o cristianismo? É Cristo quem dá, porque Ele tem para dar, porque Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos que a devoção cristã, quando o Senhor diz aquele que deixar tudo, deixar pai, mãe, irmãos, não no sentido de abandonar, mas no sentido de amar mais qualquer coisa mais do que a Deus. Amar mais a família, ou mais o trabalho, ou mais o dinheiro, ou mais qualquer coisa, além do Senhor, Ele disse, não é digno de mim. Mas aquele que perder a sua vida para o mundo, quem olhasse um apóstolo Paulo sendo decapitado ali pelos algozes de Nero, quem olha um mártir cristão nos nossos dias pode dizer, coitado, não. Nós sabemos que
aquele que é fiel até a morte, disse Jesus, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa devoção cristã de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor, de estar com Ele, traz para o cristão esta paz que não é encontrada em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião. Esta paz, esta segurança, esta presença, a presença de Deus na vida do cristão. Impossível arrancar do seu coração. Um dos nossos irmãos que esteve em prisão na Rússia, nos tempos da Cortina de Ferro, na Rússia comunista, Richard Umbran, ele esteve ali durante 14 anos em prisões comunistas. E fizeram lavagem cerebral com ele, numa sala à prova de som, gotas caindo, água pingando, e aquele som dia e noite. Ele não sabia quando era noite, quando era dia, dizendo: Deus não existe, Deus não existe, o comunismo é que é bom, Deus não existe, Deus não existe. Depois de muitas horas, ele não sabia o seu nome. Perguntaram-lhe: você é casado? Ele não sabia responder. Você tem filhos? Ele não tinha resposta. Lavagem cerebral, apagou da sua mente a memória. Mas eles disseram: Deus não existe. E ele respondeu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, Deus não estava na sua mente, mas no seu espírito, no seu coração. E isso é maravilhoso. Isto somente quem é cristão, quem tem Jesus tem paz e certeza. Você já tem? Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo entregando a sua vida ao Senhor e tendo esta certeza. Diga comigo assim: Senhor, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Reconheço que Tu és Deus, que se fez homem, habitou entre nós. Foi morto numa cruz, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias, ascendeste aos céus e estás assentado à destra da majestade de Deus, de onde virás a julgar os vivos e os mortos. Reconheço que Tu és, Jesus, o único caminho, és a salvação para o homem. E eu creio em Ti e confio em Ti e Te entrego a minha vida, o meu coração. Dá-me a Tua paz e a certeza da Tua salvação. Amém. Pai, oramos pelas pessoas que estão nos assistindo e que estão vivendo momentos difíceis. Manifesta Teu poder, manifesta a Tua glória, trazendo cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, trazendo paz aos corações e um entendimento, a luz da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.